A capoeira, muito além de uma luta ou dança, é uma expressão cultural afro-brasileira que carrega em seus movimentos e ritmos uma profunda conexão com a história e a resistência dos povos africanos escravizados no Brasil. Praticada inicialmente como uma forma de resistência e sobrevivência, a capoeira foi, durante séculos, reprimida e criminalizada, vista pelas autoridades coloniais e republicanas como uma prática subversiva. Inicialmente, a capoeira ela foi criada pelos negros, que era escravizado aqui no Brasil. Então, eles precisavam criar uma maneira de resistir, alguns fugiam da senzala, formavam quilombo, e na hora de serem capturados, eles acabavam resistindo. Tem alguns relatos que falam que a capoeira é uma luta disfarçada de dança, porque através da ginga ele disfarçava alguns movimentos que ele ia fazer, e aí disfarçava. Quando eles perceberam que estava tendo essa resistência, na hora de serem capturados, os negros forageiros de ser capturados, eles proibiram a capoeira de ser praticada dentro da senzala. Nada dura para sempre, na vida tudo passa é natura. A chegada da capoeira à nordestina, na Bahia, em 1989, pelo mestre José Ramos de Oliveira, conhecido na capoeira como Mestre Calango, representa um marco importante na sua disseminação. No início de fevereiro de 1981, eu morava ali no Parque P, em São Paulo, e o meu trajeto era ali passar pelo Parque Arariba, que trabalhava lá no Interlagos, Passando lá, eu vi um barulho de berimbau. Eu já ouvia falar de capoeira, mas não sabia como que era o procedimento. E eu ouvi aquele barulho, aquela roda, aquele batuque, que estremeceu dentro de mim. Eu falei, vou entrar. E peguei, subi a escadaria, cheguei lá, era no sobrado. Cheguei lá, a roda estava comendo, era um sábado. E o mestre de lá era o mestre Tena. E ali eu fiquei assistindo aquele jogo ali, e aquele já começou a fazer, entrando, fazendo parte de mim. Aí, A gente ouviu falar que chegou uma luta aqui na cidade, E aí aquilo acabou assim sendo transmitido pelo pessoal com vários conceitos. Uns falavam em uma luta, outros falavam que era uma forma violenta assim do pessoal se defender. E aí naquele momento que eu cheguei ali, eu percebi que era algo bem mais agradável do que o que a população assim falava da capoeira, Aquela mistura de dança, música, toda a parte exercício físico que tinha. Eu quero saber qual é meu valor. A capoeira, em particular, era vista como uma ameaça devido à sua origem nas áreas de mata baixa chamadas capoeira, onde os escravizados se reuniam para se organizar e resistir. Naquela época lá, nordestina tinha acabado de ser nordestina, que era cajueiro. Então, os comandantes daqui tinham uma mente muito atrasada. Daí, o delegado, que era o João Bananeira na época, ele me procurou e disse assim que não era bom, porque eu estava trazendo violência para a juventude da cidade e que os jovens, depois que aprendessem, ia dar trabalho para a polícia. É uma coisa desconhecida que para muitos viam com outro olhar, Até porque a capoeira mistura essa cultura folclórica do candomblé, do axé, do ritmo, da ginga, da mania, da malícia. E as pessoas não tinham esse conhecimento, então não sabia fazer essa diferença, essa separação. Eu mesmo dizia, eu acho que essa capoeira é coisa de malandro. Então eu me vi na rua, eu pensava, eu não falava, eu pensava. Mas depois eu vi que estava ali ser uma coisa que tem fundamento grande, A capoeira, ela é muito inclusiva, inclui várias pessoas, independente do seu credo, Mas por conta de ter essa origem de matriz africana, hoje ainda é um pouco confundida. Acha que todo capoeirista ele pertence a alguma religião de matriz africana, como Umbanda, Candomblé. Existem vários capoeiristas, sim, que seguem essa vertente. Mas existe uma confusão aí, segundo os relatos que a gente vê, que
o capoeirista ele foi jogado na rua, né? Ele precisava arrumar um meio de se alimentar. Então, existia a repressão também nos terreiros do candomblé, naquele período. E aí o pessoal do terreiro contratava o capoeirista para fazer a segurança no terreiro e aí, em troca, ele pegava o alimento. Então, tinha essa troca. Por isso que o pessoal ainda mistura um pouco isso. No aceitei, tem capoeira, tem todo dia. Durante o período colonial e no início da República, a capoeira, assim como outras manifestações culturais de origem africana, como o samba e as religiões de matriz africana, incluindo o candomblé, enfrentou grande perseguição. Essas expressões culturais eram frequentemente associadas a comportamentos marginalizados e à criminalidade, sendo alvo de repressão. Falaram de fechar a academia. Falei, se eles vierem proibir, eu vou em Salvador, vou procurar a Secretaria de Esporte de Salvador, vou mostrar o meu certificado que eu sou formado, né? E eu vou ter um apoio da Secretaria de Esporte para que eu possa continuar aqui. Daí, na época, eu fui na Rádio Cinzal, que ficava em Coité, e divulguei esse trabalho, né? O nome da academia, divulguei. E todo dia, meio-dia, na hora do meio-dia, passava aquele comercial da academia aqui nordestina. Foi um negócio muito legal, né? Paguei um mês lá para a rádio ficou. E daí, pouco tempo, depois que passou essa questão aí de perseguição das autoridades, aí a academia foi de vento a popa, né? Abri outra no Jacu. Eu tive o privilégio de conhecer o Caixa Forte e o Boy. Eles foram os meus 2 melhores alunos. Estava estudando no ginásio. E aí, quando eu saí do colégio, à tardezinha, só vi um pessoal rodeando, entrando num bequinho e rodeando para o fundo de um depósito. Aí eu fiquei curioso e entrei para ver o que era. Quando eu cheguei lá, tinha uma roda de capoeira, dentro de um depósito bem apertadinho. Os alunos treinando, a radiolinha tocando ali as músicas do Pastinha, do mestre Pastinha, que é um veterano, né, um finado, ele já morreu, jogava muito Angola. E o meu mestre dando aula. Aí eu doidei. Primeira vista, me apaixonei pela capoeira. E ele olhou assim pra mim e disse, já sei que seu apelido, seu nome de guerra, qual é que vai ser? Vai ser Caixa Forte. Ah, parece que ele falou Caixa Forte e a galera ficou tudo. E aí foi assim, eu fiquei como Caixa Forte, muito destacado na academia, me desenvolvi bastante. Já bem depois, meu irmão ele já praticava o Caixa Forte, ele já praticava há algum tempo. E eu vi ele fazendo alguns treinamentos, né? Mas eu era criança, por questão financeira também, eu não podia entrar. Eu ficava assistindo e depois eu ia praticar só, né? Rapaz, eu gosto desse negócio, né? E aí, assim, o que eu via de luta, eu praticava, eu sempre via aquele movimento. A gente não tinha acesso à internet na época, não tinha televisão, então a nossa opção era ver alguém fazendo algum movimento e você diz, eu vou focar isso e vou fazer igual. E, assim, eu sei que depois o meu irmão, ele se formou e eu sou muito grato a ele, ele me deu essa oportunidade. Aí eu comecei a treinar com ele, me dediquei bastante. E aí, foi pouco tempo eu estava lutando igual a ele, né? Que já era professor há muito tempo. Eu vivia capoeira. Só treinava capoeira na academia, treinava em casa e treinava em qualquer lugar que eu estava. Minha vida é capoeira, menos na rua, levantando a perna com um e com o outro. Mas onde eu estava sozinho, era chutando pau, era dando soco em parede, em cupim, em bananeira, dando salto mortal. Em todo lugar que eu estava, quando eu ia para a roça, eu achava graça de eu mesmo. Foi tanto que chegou uma época que ele resolveu ir para São Paulo, resolveu umas coisas lá e já olhou para mim e disse, eu quero que você assuma a academia enquanto eu volto. Teve aluno que tinha vontade de treinar, não tinha condições, né? Os pais não tinham condições de ir lá. Nem tanto aquele garoto que estava ali na porta da academia todo dia de aula, né? E quando a gente saía dali, ele subia nos montes de areia, ficava dando mortal, aquela coisa. Eu via aquele interesse do moleque, né? Aí eu chamei ele e falei assim, a partir de hoje você vai ganhar uma bolsa de estudo, você vai praticar aí de graça. A introdução da capoeira em Nordestina não só trouxe um novo elemento cultural para a cidade, mas também refletiu uma era de transformação na região. A nossa sala de aula era aqui, onde tem um colégio, hoje é a base do GCM, que chamava-se Colégio Dr. Reinaldo Vicente de Salles, se não me engano. Então a nossa academia era aqui. E
A gente saía para fazer apresentações, né, povoados, fazendas do município, outras vezes fora do município também. E às vezes no dia da Feira Livre a gente fazia rodas de capoeira também. Nesse próprio paralelepípedo, assim, não era nem asfalto, era no paralelepípedo mesmo, né? A gente não jogava de tênis, então era descalço mesmo, a gente já tinha os pés assim, a sola dos pés calejada. A capoeira me ajudou muito. A capoeira, ela é, além de ser arte, cultura, filosofia de vida, ela ensina muita coisa, o respeito, o carinho, o amor. Eu chego a me arrepio quando eu falo dessa parte. E a capoeira, quando você tem um bom professor, um bom mestre, que eduque, ela não serve só para ensinar a lutar. Ela lhe educa, lhe torna o ser humano uma pessoa amorosa, uma pessoa respeitadora, uma pessoa com muita responsabilidade. Porque eu sei que quando a gente entra numa roda de capoeira para jogar, você não tem que jogar só para você. Você tem que jogar para você e respeitar seu adversário. Não importa quem ele seja, que seja pequeno, que seja grande. E eu sempre ensinei dessa forma e tá meus alunos aí, que são testemunha. Eu nunca quis humilhar um aluno meu e nem ninguém. Você vai ver muitas rodas aí onde não há respeito um com o outro, há desrespeito. Então, para eu mostrar para você na roda que eu sou mais ágil que você, que eu tenho mais experiência, mais malícia, eu não preciso te bater para você reconhecer que eu sou melhor que você na roda. Eu não preciso te bater, é no jogo ali, é nas paradas de golpe, para você perceber que se eu quisesse, eu teria te acertado. A prática da capoeira e a culinária afro-brasileira compartilham a mesma herança cultural. Ambas surgiram da resistência e da resiliência dos africanos no Brasil e têm papel fundamental na preservação e promoção da identidade afro-brasileira. O grupo da gente, ele valorizava muito essa parte do respeito. Então, os alunos que treinavam comigo, o professor, ele era muito rígido e ele sempre falava, olha, vocês estão treinando a capoeira aqui, como é um benefício para o corpo de vocês, é um benefício vocês trabalhar comigo. Agora, acima de tudo, vocês devem praticar o respeito. A capoeira, então, transcende a simples atividade física. Ela é um elo com o passado, uma celebração da cultura afro-brasileira e um exercício de resiliência e identidade. Praticar a capoeira, acima de tudo, é lutar pelo desenvolvimento do seu corpo, do seu físico, libertar a sua mente. Não é à toa que a gente sabe que cada toque de berimbau representa alguma coisa. Cada música da capoeira representa alguma coisa. E na música da capoeira não é tirado assim, ela tem a sua história. Os capoeiristas, eles cantam a música lembrando a sua história. A capoeira foi moldada e enriquecida por vários mestres ao longo da sua história. Mestres como o mestre Bimba, que criou a capoeira regional, o mestre Pastinha, conhecido por preservar a capoeira Angola, são figuras centrais nesse processo. Aqui tinha a mistura de capoeira, né? A gente tinha a capoeira regional, tinha a capoeira Angola também, era as duas espécies de capoeira que predominavam e a gente acabava fazendo um mesclado entre os dois tipos, né? O movimento, às vezes, tinha aulas específicas onde a gente praticava mais, por exemplo, a Angola, né? No toque do berimbau também, a gente já sabia qual era o tipo de capoeira que a gente deveria jogar, mas aquela capoeira mais, vamos dizer assim, maliciosa, a capoeira mais baixa no chão. A ginga, com seu balanço característico, é uma essência da capoeira, conferindo um aspecto de dança, mas sempre pronta para se transformar em ataque ou defesa. É interessante também que mesmo depois da Lei Áurea ser decretada, isso em 88, 2 anos depois a capoeira ela entrou para o Código Penal. Então o negro estava na rua, mas mesmo assim ele sofria essa repressão com a capoeira. Então o capoeirista que era pego praticando capoeira naquela época, ele poderia ser preso. Tem alguns relatos, está até no documentário Capoeira Iluminada de Mestre Bimba, que alguns capoeiristas muito inteligentes, ele falava, vamos jogar capoeira perto do quartel, porque antigamente, quando pegava o capoeirista jogando, ele tem relato que conta que o capoeirista era arrastado de burro até o quartel, até ser preso. Aí eles falavam, vamos jogar perto do quartel, porque pelo menos não vai ser arrastado muito longe, né? Aí tem esse período aí. Depois de 32, Bimba criou a regional nesse ano, 1932, a capoeira passou a ter outra visão, e aí veio sair do Código Penal nesse período aí, nos anos 30. Eu venho do quilombo de Caldeirão do Sangue,
migrei para Salina, foi onde me casei e construí minha família lá, a gente não se ouviu relatos de capoeira, né, criado por algum mestre. Mas, né, depois que surgiu a capoeira Filhos das Senzalas, que eram praticadas aqui em Nordestina pelo Caixa Forte, então começou a rolar alguns boatos que pessoas de lá da comunidade de Lagoa da Cruz faziam aula com Caixa Forte. Muitos deles foram alunos do mestre Calango. E aí foi aí onde a gente veio ouvir as falas sobre a capoeira. Mas isso já em meados dos anos 2000. Então, assim, eu lembro que a gente caminhava distâncias absurdas, rapaz, a pé, porque a gente não tinha transporte na época, nem tinha próprio, nem público para fazer deslocamento. Então, a gente ia a pé, distâncias de légua, 1 légua, 3 léguas, e a pé para dar aula em uma localidade, né? Beira Rio, Jacu, Laje das Cabras, Mari. O pessoal do Mari me chamou para ensinar lá. O Mari é um povoado que tem daqui a 18 quilômetros, mais ou menos, 18, 19. E eles me chamaram para ensinar capoeira lá e eu não tinha nenhum transporte, ia de cavalo, às vezes alugava uma moto para ir. E eles me pagavam por aula, lembro como agora, me pagavam R$1 por aula. Aí eu ia no domingo, todos os domingos eu ia lá dar aula para eles. Aí tinha na faixa de 40, 50 alunos, eu pegava 40, 50 reais e trazia no domingo. Começou uma transição da capoeira em Queimadas, né? Para a comunidade de Quiba, que a gente treinava lá. Nossa primeira ida para Queimadas foi de bicicleta. Bicicleta, aquela Monarch pesada. Eu ia levando meu colega na garupa até metade do caminho. 42 quilômetros para Queimada. Nós chegava, nós saía daqui 5 horas, chegava lá 6 horas, já em cima nós gastávamos 1 hora de relógio. Do tempo que nós já tinha resistência na rodada de bicicleta, que no tempo de criança não tinha mais potência. Quando você vê uma roda de capoeira, é muito bonito. Você vê movimentos, você vê ginga, você vê, né, o povo aplaudindo quando você faz um movimento diferente. E o iniciante, ou aquele que acha que vai aprender capoeira do dia para o outro dia, acha que é fácil, não é fácil, né? Existe toda uma dedicação, uma trajetória para que você possa fazer um movimento, para que você possa fazer um golpe, aplicar um golpe. Né? E muitos entravam e acabavam desistindo. Em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, a capoeira começou a ter seus aspectos mais públicos reconhecidos, mas ainda era vista com reservas. O capoeirista precisava de um sinal para avisar quando a polícia vinha chegando. Por isso o capoeirista ele criou o toque de cavalaria. A polícia vinha de cavalo, então o capoeirista estava lá jogando, ele precisava estar atento. Quando o toque do berimbau mudava, era um aviso que a polícia vinha chegando. Esse berimbau, muitas vezes, ele era usado como arma também pelo capoeirista. Alguns relatos contam que ele quebrava o berimbau no meio, então essa lasca ele usava para se defender, acabava cometendo alguma agressão também contra a polícia. Então a capoeira, por conta de alguns relatos desse, acabava tendo uma visão negativa. Essa parte aqui do berimbau que a gente usa para colocar o aço, né? Ela antigamente era feita com uma lança. Você já viu a ponta de uma estaca, né? Então era fino, porque além de colocar o aço do berimbau aqui, ele poderia usar para agressão também, se fosse o caso, né? Para se defender. A gente usa a biriba, usa muito ela. Só que aqui na região da gente não tem muito acesso a ela, a biriba. E a gente usa algumas madeiras que tem na região, como por exemplo o pereira, o calumbi branco. Quando eu iniciei a capoeira, eu usava muito uma madeira que chama de açoita cavalo. Só que aí com o tempo eu percebi que ela ficava muito arqueada e o berimbau ele perdia o som rápido. Então é essa madeira que a gente usa. Aqui a gente usa cabaça ou coité. A cabaça geralmente ela é uma planta rasteira, né? Cabaceira, quer dizer. Ela parece um pé de abóbora. Você vai perceber que ela tem uma diferença, que a flor dela é branca. Aí ela dá esse fruto e aí a gente espera secar a serra e faz essa parte do berimbau. Já o coité é uma árvore, como se fosse um pé de abacate, aí ele dá essa fruta pendurada. Vou lá pra beira do mar, eu vou. Embora a capoeira tenha sido historicamente dominada por homens, algumas mulheres também se destacaram, desafiando barreiras de gênero e trazendo visibilidade à contribuição feminina.
eu comecei a praticar a capoeira com o TT, Rodson, daqui da Rua do Prédio. Ele é conhecido no mundo da capoeira como o professor Caixa Forte. Foi ele meu primeiro professor, quem me ensinou os primeiros passos da ginga e as primeiras movimentações básicas da capoeira. Foi com ele que eu conquistei a minha primeira graduação. A capoeira é patrimônio cultural e imaterial da humanidade. No início, quando eu comecei a capoeira, lá pelo ano de 2000, eu tinha 20 anos e eu sofri muito preconceito por pessoas muito próximas a mim. Aí falava, não, capoeira é coisa de nego macho, tu fica aí botando as pernas pra cima, menino. Que coisa é essa? Quem já viu? Mas acredito em vocês, isso não me reprimiu, não me deprimiu. Eu continuei com a capoeira. Toda vez que tinha capoeira aqui em Nordestina, eu estava praticando. No ano de 2023, eu consegui a primeira mulher formada capoeirista em Nordestina. Muita alegria com isso. Nesse mesmo dia, eu fiz a apresentação de uma peça teatral com crianças da capoeira, retratando a puxada de rede. A puxada de rede é uma atividade comum no litoral do Brasil, praticada pelos negros que foram escravizados, que foram livres e que não acharam oportunidade no mercado de trabalho. Então eles começaram a sua vida com a pescaria e daí ficou essa beleza da puxada de rede, que é uma peça teatral hoje, representando a dificuldade do negro. A prática constante desses movimentos não só melhora a saúde física, mas também promove a concentração, a disciplina e uma profunda conexão com as raízes culturais de seus praticantes. Eu defendo muito o esporte para a criança, ainda mais porque hoje é a facilidade da tecnologia. As crianças estão do celular para o sofá, para a TV, para a escola. Pronto, só isso. Aí eu desenvolvo uma aula de funcional infantil, justamente para quebrar essa rotina dessas crianças, para trabalhar a atenção, a agilidade, coisas simples. Hoje, com o trabalho que eu venho desenvolvendo com um colega meu, colega de trabalho, Israel, profissional também da área de educação física, tem pouco tempo que a gente começou e a gente já nota mudança no comportamento das crianças, na atenção, coordenação motora, tudo. Diante do diagnóstico do meu filho, que é um TEA de suporte leve, foi uma das orientações do neurologista que eu procurasse interação social nele, porque é um dos prejuízos maiores nos autistas, né, a interação social. E aí eu conversando com o professor de capoeira, o Baita, ele abriu as portas, né, para acolher, já que ele faz esse trabalho brilhantemente com todos, né? A capoeira, ela é importante para todas as pessoas e é fundamental para as pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo. A capoeira, ela vai além do movimento, ela vai além do jogo, né? Então, o que é que a gente busca com essas crianças? Já que ela tem déficit de atenção, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer alguma dinâmica, alguma brincadeira que vai fazer com que ele fique mais atento. Tem algumas brincadeiras que a gente faz, por exemplo, com a escada, que a gente coloca os meninos na fila e fala, só vai um de cada vez na escada. Se passar 2 alunos de uma vez, aguarda a vez. Se passar 2, vai pagar cocorinha, vai pagar abdominal. Então eles precisam estar atentos àquele detalhe. Tem uma brincadeira que a gente faz com a sandália também, que ele fica na posição de flexão, um frente ao outro, a sandália na frente, a gente vai falando parte do corpo. Por exemplo, falar cabeça, o aluno coloca a mão na cabeça. Joelho, ele precisa colocar a mão no joelho. Se eu falar chinelo, os dois têm que estar atentos para pegar o chinelo. Então isso vai desenvolver a atenção dele. Enquanto está fazendo esse trabalho desenvolvendo a atenção, eles também estão trabalhando a força, porque eles estão naquela posição com mais tempo. Então a gente precisa estar se adaptando nesse sentido. Ele não tinha forças, não tinha ritmo. A atenção dele era muito pouca. Hoje ele já tem mais atenção, hoje ele já entende mais da rotina dele. Então ele faz capoeira os 3 dias da semana. Ele já sabe disso. Antes eu tinha que estar dizendo a ele, hoje tem capoeira, hoje tem qualquer outra das atividades dele, das terapias, porque eu vejo a capoeira como uma terapia para ele e que desenvolveu bastante. Então a interação, o contato, as amizades, porque assim, ele tem os professores dele como os amigos dele, é tanto que a classe de amigos deles são os adultos, porque ele acha que entende melhor ele.
a interação dele com essas pessoas, para ele é melhor, as pessoas que conversam. Os outros têm uma linguagem que ele acha talvez inferior à dele. Ele gosta de conversar mais e participar mais dos grupos onde ele não precisa falar muito. E na capoeira acho que ele faz o que tem que fazer sem precisar ter que verbalizar. Eu falo pro bairro direto, a capoeira é rica, a capoeira vale muito, porque a gente vai numa atividade diferente, num jiu-jitsu, num karatê, num futebol, além de não ter uma criança típica, quando tem, quem está na linha de frente ali administrando, diz, fulano não vai fazer isso porque não pode, fulano não pode jogar bola porque senão isso e aquilo. Na capoeira não, a capoeira é livre. O aluno vai fazendo do jeito que ele consegue, vai se adaptando, vai melhorando. Tem vários exemplos de alunos que chegaram, sabia nada, tudo mal feito, sem jeito, e hoje melhorou bastante. Raciocínio, o foco, não só a destreza corporal em si. O futuro da capoeira pertence a todos nós. Que ela continue a florescer nas praças e escolas, nas ruas e nos corações. Tá vindo uma geração nova que tem que dar seguimento. Como tudo que é bom tem que dar seguimento. A gente tem que ter os pés no chão e colocar como foco. Nem só eu, nem só você, mas em todos, uma sociedade, um conjunto, sabe? Querer e manter. É uma geração inteligente, mas é uma geração descomprometida. Isso me preocupa, velho, porque pelos recursos que a gente tem hoje, a facilidade, né? Era pra gente ver mais jovens envolvidos com as atividades esportivas do município, né? Era pra a gente ter todo ano aí uma quantidade muito grande de jovens sendo graduados, praticando esportes, né? Se dedicando a essas coisas que moldam a nossa característica como pessoa, né? Como cidadão. E isso a gente não vê. É como tem aquele ditado que nós aqui, quando nós começamos, é igual o girassol. É uma semente. Aí dentro da semente tem um monte, né? O girassol, dentro dela tem um monte de semente. Então foi o que nós criamos. Até hoje, nós estamos juntos, que nós vai fazer já 8 anos na correria, né? E um outro dia desse, eu conversando com uma criança, e aí eu perguntei o que ele queria ser quando ele crescer. Aí ele só disse assim, não, eu quero ser igual o Baita, porque pelo trabalho que Baita desenvolvia na capoeira, e você vê assim que ele, uma grande referência que tinha aqui na nossa comunidade e representando a capoeira aí. Muito bom, eu vejo hoje que a capoeira tem um fundamento grande, porque pelo menos essas crianças, enquanto elas estão por aí divertindo, elas não estão pensando maldade. E amanhã elas vão ver alguma coisa boa delas, elas aprenderam uma coisa que pode estar passando para quem vem, né? Que a capoeira seja sempre um símbolo de resistência e esperança, reconhecida e respeitada por sua rica contribuição cultural, não só em Nordestina, mas em todo o Brasil. A ACEM é uma associação de capoeira lá de Serrinha. É interessante a história da origem da ACEM, que Mestre Caco, ele, que era o mestre líder do grupo, ele foi aluno de Mestre Gival, e aí ele teve a necessidade de criar o próprio espaço, o próprio grupo. Ele era um cara que gostava muito de viajar, de buscar conhecimento, ele queria crescer muito, ele tinha uma visão de crescimento na capoeira, e ele sentiu essa necessidade de criar o próprio grupo. Hoje a ACEM, se eu não estiver enganado, atualmente ela está em 15 cidades diferentes, em 15 filiais. Então a gente teve esse contato com o Mestre Caco, eu já ouvia falar muito do Mestre Caco, inclusive tudo que eu ouvia falar dele era bons relatos dele. Tive a oportunidade de conhecer ele num evento em Senhor do Bonfim, conhecer pessoalmente. E daí a gente veio estreitando esses vínculos, né? Já tinha conhecimento também com alguns dos meninos da ACEM, que era Guinho, Pitbull, Ticinho, Tiquinho. E aí a gente foi mantendo esse contato. Quando o meu professor saiu da capoeira, que viajou para o Rio de Janeiro, a gente ficou 6 meses sem grupo, sem mestre. Mas a gente continuou viajando, né? Participando de evento e manter o contato com capoeiristas da região que fortaleceram bastante a gente nessa questão de manter a capoeira viva. E aí, Mestre Caco, a gente decidiu procurar ele depois de 6 meses, já que a gente estava sem grupo. Não foi porque a gente quis ficar esse período sem mestre. Na verdade, a gente fazia reunião direto com os alunos mais velhos, que na época era Soliene, Davinho,
que está em São Paulo hoje, Adevaldo, Sineone, Nego. E a gente fazia reunião direto para tomar uma decisão assertiva. E a gente decidiu procurar o mestre Caco para conversar e se aliar com a família Sen. Esse encontro com ele aqui no Nordestina foi dia 20 de novembro de 2016. Então já são 8 anos na família Sen. Graças a Deus a gente foi bem recebido. O professor de capoeira, o mestre de capoeira ou karatê, ele nunca foi bem visto, bem apoiado pela sociedade. Apesar de ter muitos alunos, muitos adeptos que valorizavam, que queriam treinar, mas os representantes sempre... Rapaz, eu diria que 70% de tudo que eu me tornei como cidadão, como pessoa humana, eu acho que eu devo à capoeira, viu? A capoeira, ela só me trouxe benefícios. Ser uma pessoa respeitosa, uma boa ética, uma boa índole, ser exemplo de comportamento. Tudo isso veio através da capoeira. A capoeira é só para sentir, não dá nem para falar assim com palavras o que a gente sente no momento. Investir na capoeira é investir no legado de um povo, é assegurar que a roda nunca pare, que o toque do berimbau nunca se cale, pois enquanto houver capoeira, haverá memória, haverá história, haverá Brasil. Por mais que eles tirem a nossa liberdade, por mais que eles tirem o nosso nome, por mais que eles tirem tudo de nós, eles jamais vão poder tirar quem nós realmente somos. Foi uma vez o Marechal mandou proibir um jogo que o pessoal fez pra resistir. Foi a tão vil escravidão que já existia, mas não adiantou nada, a capoeira tá aí. Vocês vão dizer isso. Mas não adiantou nada, a capoeira tá aí. Oi, mas não adiantou nada, a capoeira